Meus amados, nós vamos partilhar a poderosa palavra de Deus, que está em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, tem uma história, meus amados, uma história extraordinária, que nós vamos aprender muito com ela, uma história do mundo espiritual, uma história onde mostra para nós o poder e como age o mundo espiritual. 2 Reis, capítulo 6. Naquela época, meus amados, tinha um profeta que servia a Deus em Israel. Esse profeta se chamava Eliseu. Você vai pegar comigo aí 2 Reis capítulo 6, lá no início vai dizer: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Veja, Israel tinha seus profetas. Aqui são vários profetas que moravam juntos. Era como se fossem os sacerdotes hoje, os padres. Eles moravam juntos. Mas preste atenção em como começa essa história. Os profetas estão dizendo para Eliseu, que era o principal profeta daquela época: olha, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Olha o que eles dizem: vamos até o Jordão, tomemos dali para cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Veja, preste atenção, o que está acontecendo aqui agora? Os profetas, e também junto com Eliseu, estão passando por uma necessidade de crescimento. Estão ampliando as suas tendas. Todos nós passamos por uma fase em que queremos crescer e fases que precisamos crescer. Chega uma situação na nossa vida que vai começar a ficar desconfortável a estrutura que eu tenho. E é natural do ser humano querer algo melhor, querer evolução, querer crescimento. Sim ou não, minha gente? Talvez você está me assistindo agora, ou você está aqui, e você está exatamente nessa fase. Você está se sentindo incomodado com a situação que você está. Quem sabe financeiramente falando, profissionalmente falando, quem sabe no seu propósito de vida. Eu não sei, mas eu sinto que muitas pessoas estão aqui e estão assistindo, estão precisando passar por este processo de crescimento. Só que veja uma coisa, preste atenção, fala para o teu vizinho assim, ó: crescer dói. Amém, gente? Veja bem, ir ao Jordão, sempre quando diz na Bíblia sobre ir ao Jordão, quer dizer descer para um lugar de trabalho. Lembra, Jesus foi ao Jordão para ser batizado. Naamã teve que mergulhar 7 vezes aonde? No Jordão. Jordão é lugar de peleja. Jordão é lugar de esforço. Mas esforço para quê? Esforço para crescer. Crescer dói. Eu não sei se você teve isso, mas a maioria das crianças, quando cresciam, quando era criança, tiveram aquela famosa dor do crescimento. Já passou por isso? Quem já passou pela dor do crescimento? Levanta a mão, por favor. A minha filha, de vez em quando, ela fala: papai, está com dor está doendo a minha perna. Eu falo: filha, calma, é dor do crescimento. Porque os ossos, a estrutura óssea está crescendo. Então, fala para outro vizinho que você não falou ainda, fala para ele: crescer dói. Só que qual que é o problema, minha gente? As pessoas hoje em dia não estão mais querendo aquilo que dói. As pessoas querem uma vida confortável, mais tranquilo. Quanto mais tranquilo, melhor. Quanto mais confortável, eu não quero trabalho, não é? As pessoas estão assim. Eu não sei você, aqui não deve ter ninguém assim não, mas olha para o teu vizinho e fala para ele: tem muita gente frouxa.
gente que não quer descer ao Jordão, gente que quer ficar na planície, gente que quer que as coisas aconteçam sem precisar pagar o preço, sem precisar trabalhar, sem precisar passar pelo crescimento, porque para que eu cresça, eu preciso abandonar o lugar que está confortável. Veja, olha o que os profetas estão falando para Eliseu. Eliseu, vamos sair e vamos no Jordão, e lá nós vamos encontrar vigas para construir uma casa nova. Ou seja, para ter o novo, para ter o crescimento, para se desenvolver, para evoluir, você tem que abandonar coisas velhas. O que você está fazendo que é velho, que é antigo, já está ultrapassado. Tem que fazer coisas novas, dar passos novos. Aquilo que você está fazendo há 10 anos, já não dá resultado mais. Eu sinto que Deus está falando com muita gente hoje. Aquilo que você faz há muito tempo, você já percebeu, não precisa de falar isso. Você já está percebendo que já não dá mais resultado. Já não flui, já não rompe. Aí você precisa mudar, crescer. Mas não vai crescer por acaso, do nada. Não cresce, nada cresce do nada. É preciso esforço, é preciso sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Porque muita gente quer crescer, mas acha melhor ficar adaptado no lugar que está. A pessoa se adaptou. Está ruim, mas está bom. É ou não é? Já viu essa frase? Está ruim, mas está bom. Lá em Goiás que a gente fala isso. Está ruim, mas está bom. Ou seja, está ruim, não cresce, não evolui, não é o que você quer, não é o que você sonha, não é o melhor para você, mas você vai ficando por ali. Você vai se adaptando àquilo que deu para viver. Fala para o teu vizinho, cutuca ele aí e fala para ele assim: não é assim que cresce. Tem que descer o Jordão. Fala forte comigo, vai. Tem que descer o Jordão. Vai dar trabalho, vai doer. Você vai ter que sacrificar muitas coisas, mas se não for assim, não cresce do nada. Mas vem comigo, tem muita coisa para acontecer aqui na palavra. E aí, Eliseu vai com eles. Perto de lá, tinha o rei da Síria. Síria era um país que estava em guerra contra Israel. Lembra, Eliseu e os profetas eram do povo de Israel, o povo de Deus. Síria era inimiga e estava em guerra contra Israel. O que acontecia? Todos os ataques que a Síria determinava, Deus revelava para Eliseu. Repete comigo, todos os ataques que a Síria queria fazer contra Israel, Deus revelava para Eliseu. Então veja, a Síria preparava alguns ataques surpresa. O profeta ouvia Deus falar e mandava avisar para o rei de Israel: rei, não passe nesse lugar, não passe naquele lugar, não passe em tal estrada, não vá nesse dia, vai 2 dias depois. O profeta Eliseu tinha revelações de Deus para o bem do povo de Israel. E por vezes, essas revelações traziam vitória para Israel. E o rei da Síria, ele ficou muito bravo. Ele falou assim: eu quero encontrar quem é o nosso traidor, porque todo plano que a gente tem para destruir Israel, Israel já sabe. E aí juntaram os anciões da Síria e falaram para o rei: não, o rei, não tem traidor no meio de nós, é que lá em Israel tem um profeta. Lá em Israel tem um homem chamado Eliseu.
Ele sabe até mesmo o que você trama no seu quarto antes de você dormir. Olha o que falaram para o rei. Olha que coisa extraordinária. Para um momento aqui na história, para a história e vem comigo, preste atenção. Você precisa ter intimidade com Deus, a ponto de saber quais são os ataques que estão se levantando contra a sua casa. É por isso que eu ensino que vocês precisam orar todos os dias, buscar intimidade, buscar o Espírito Santo, fazer retiro, fazer encontro, para desenvolver essa sensibilidade espiritual. Fala com sensibilidade espiritual. Veja, por causa de um homem, fala comigo, um homem, faz o dedinho assim, fala mais forte, um homem com intimidade com Deus, salvou a nação inteira. Estão percebendo o quanto isso é poderoso? Eliseu, por ter intimidade com Deus, tinha revelações que salvava a nação inteira de Israel. E o rei queria matar. O rei da Síria queria matar então Eliseu. Mandaram, o rei pegou a melhor tropa que ele tinha, uma tropa importante. Foi ele junto com a tropa e cercou o lugar onde Eliseu estava. Preste atenção, imagina a cena. Quando a gente estuda a palavra, a gente tem que imaginar a cena. Lembra comigo, o que aconteceu desde o início, gente? Os profetas estão indo fazer uma casa nova. Ei, preste atenção. Toda vez que você for viver um tempo novo na sua vida, os inimigos vão tentar te destruir. Vocês não querem crescer, vocês falaram no início. Evoluir, se desenvolver, ir para o próximo nível, viver novidade de vida. Assim está Eliseu junto com todos os profetas. Agora, me fala uma coisa, esse rei da Síria é muito doido da cabeça. Se ele soubesse quem é o Deus de Israel, ele não ia procurar Eliseu. Olha o que aconteceu, o rei pega o seu exército, ele pega uma das tropas mais importantes, e vai com carros e cavalos, milhares de soldados, para matar poucos profetas. Imagina a chacina que seria. E de repente, olha o que acontece. Eliseu tinha um ajudante próximo dele. Versículo 14 do capítulo 6 diz assim: o rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade, com cavalos e carros. Seu servo disse: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Imagina a cena, imagina a cena. Eliseu com os profetas, construindo casa nova para eles, cansado, sem o conforto do seu lar, sai da tenda de manhã e vê o lugar inteiro rodeado de soldados para matar eles. O ajudante de Eliseu ficou maluco, falou: ai, Senhor, olha que a Bíblia diz, olha como se expressa o ajudante do profeta: ai, meu Senhor, que vamos fazer agora? Versículo 18, Eliseu fala: não temas. Preste atenção aqui, olha para mim. Quem tem intimidade com Deus não tem medo. É por isso que você precisa desenvolver intimidade com Deus. Quantas coisas você perdeu por medo, quantas coisas você está perdendo na sua vida por causa do medo. E quantas coisas você ainda vai perder por causa dessa porcaria do medo. Então Eliseu, para o ajudante dele: não tenhas medo, não temais. Os que estão conosco são mais numerosos
do que os que estão com eles. Olha o que o profeta falou, responde comigo: os que estão conosco, mais forte, são mais numerosos do que os que estão com eles. Como assim? Como assim? Espera aí. Não tinha só alguns profetas? Sim ou não, gente? Sem casa, cansado. E tinha milhares de soldados prontos para matar os profetas. Não era isso, sim ou não? Mas o que Eliseu está falando? Calma, não tema. Os que estão ao nosso favor são mais numerosos do que eles. Imagina a cabeça do servo do profeta. Versículo 17, preste atenção. Então Eliseu orou e disse: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu, preste atenção, este viu um monte cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Um monte cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu orou, pedindo visão espiritual para o seu ajudante. E então ele vê que grande número de anjos, seres espirituais, estavam prontos para batalhar a favor de Eliseu e de todos os profetas. Olha para o teu vizinho e fala para ele: você não está sozinho. Fala para ele: coragem. Mais forte: coragem. Você não está sozinho. Mas preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Mesmo com um grande exército de cavalos de fogo, de anjos, seres espirituais enviados por Deus para te proteger, proteger sua casa, sustentar você, mesmo assim você pode ser derrotado. Como assim, Tony? Você acabou de ler que são mais numerosos que os inimigos? São, e são mesmo, e são mais poderosos, infinitamente mais poderosos. Mas quando você está com medo, você se derrota mesmo antes de batalhar. Não adianta ter 1 milhão de anjos do seu lado. Se você está com medo, você se porta como um derrotado. Você age como um derrotado, ou se esconde como um derrotado. E aí não tem como você vencer. Como que você vai vencer uma guerra sem nem ao menos lutar nela? Tem jeito? Não adianta ter 1 milhão de anjos do seu lado, se você continuar covarde, sem vida de oração. Esse medo vai continuar congelando os seus resultados, congelando o seu crescimento, congelando a sua evolução espiritual. É por isso que você precisa de uma vez por todas começar a orar. Já era para ter começado há muito tempo, mas você está entrelaçado em tantas coisas que roubam o seu tempo, e você caiu na armadilha direitinho de Satanás. Na verdade você está nas garras dele, com tanto de coisa, e você fala que não tem tempo para Deus. É tempo de você tomar vergonha na sua cara e começar a orar de verdade. Pare de brincar no mundo espiritual. É tempo de você se levantar como um homem de oração, como uma mulher de oração, para receber a visão de Deus, para que as tropas de Deus lutem ao seu favor. Você tem que dar o primeiro passo. Ninguém vai vencer guerra na sua frente, é você que vai ter que dar o primeiro passo. Nada vai acontecer de mãos beijadas para você. Assim não cresce. Crescer dói, vai dar trabalho, e você vai ter que pagar o preço.
Então, amado, amada, comece a orar. 30 minutinhos por dia, não é possível que você não tenha isso. Se você não tem, já falei aqui, vou falar de novo. Se você não tem 30 minutos para Deus, não se chame de cristão. Procura outra religião, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ter que aprender a orar todos os dias. Vai ter que se levantar em oração, em nome de Jesus.